forte é o nosso Deus. O texto, irmãos, que eu me propus a tratar hoje com os irmãos é o texto da carta de Tiago. E eu então vou pedir aos irmãos para abrirem no capítulo 1. Nós vamos falar só dos versículos 2, 3 e 4. A parte inicial, introdutória. Se Deus nos permitir, nós vamos continuando trabalhando o texto de Tiago. E nessa noite eu queria então fazer esta introdução desta carta tão significativa, né, tão importante. E ela vai nos ensinar especialmente acerca da maneira como nós devemos confiar no Senhor, sabendo que a provação da nossa fé ela vai produzir perseverança, né? Ou seja, quanto mais a nossa fé for testada, mais fortes, mais robustos nós nos tornamos enquanto crentes. E aí, por isso mesmo, Deus permite muitas vezes, né? Não apenas permite, como também ordena, muitas vezes, que nós passemos por provas, a fim de que nós sejamos testados, né? E o teste da fé, portanto, é um mecanismo de Deus, um instrumento de Deus para nos mostrar o quanto nós estamos, de fato, no seu caminho. Então, ser provado por Deus é uma bênção, embora seja também difícil, como o próprio Tiago vai colocar aqui, né? Ser provado por Deus tem suas dificuldades, porque nós vamos quase sempre passar por um tipo de sofrimento, e aí a gente não sabe qual é, não é? Pode ser qualquer tipo de sofrimento, em qualquer área da vida, mas o fato é que nós seremos testados, e o teste tem o objetivo, então, de refinar, fortalecer a nossa fé. E nós sabemos, meus irmãos, que a vida cristã autêntica, isso porque as Escrituras nos mostram, né, em muitos lugares, a vida cristã autêntica, ela não está isenta de sofrimentos, muito pelo contrário, né? A gente percebe desde o início que o sofrimento sempre fez parte da história do povo de Deus. E eles não permitiam que o sofrimento fosse uma forma de afastá-los de Deus, muito pelo contrário. No sofrimento, aqueles que eram verdadeiramente crentes, eles se aproximavam do Senhor, não é? Então, o que Tiago nos mostra aqui, nesse pequeno trecho que a gente vai ler agora à noite, nesses 3 versículos, na verdade, versículos 2, 3 e 4, né, do capítulo 1 desta epístola, o que ele nos mostra aqui é que nós devemos considerar alegria, considerar positivamente como uma alegria, o passar por provações, né? A gente costuma chamar isso na língua portuguesa, né, de paradoxo, ou seja, são duas coisas que não combinam muito, né? Alegria de um lado e sofrimento do outro. Você nunca vai ver uma pessoa sofrendo e soltando foguete pelo sofrimento, né? A pessoa vai estar chorando, ela vai estar triste, obviamente. O sofrimento produz tristeza. Mas aqui Tiago nos dá esse paradoxo, ou seja, duas ideias contrárias, exatamente para mostrar que esta alegria que nós temos ao passarmos pelas provações, ou pelo sofrimento, é uma alegria que não é a mesma alegria que o mundo produz, ou a mesma alegria, ou o mesmo conceito de alegria que geralmente nós temos no mundo, né? Porque a alegria do mundo ela está fundamentada nas coisas que são visíveis, são materiais, são sensoriais, ou seja, tem a ver com o nosso corpo, né? Com os nossos sentidos. Então, as pessoas ficam alegres porque elas comem uma comida boa, então agradam o seu paladar. Pessoas ficam alegres quando elas tocam em coisas que são valiosas, pelo tato, não é? Quando elas veem coisas que são agradáveis. Então, nós ficamos felizes pelos nossos sentidos. Mas quando os nossos sentidos eles são atacados, ao contrário, por exemplo, quando você sente uma dor, não é? Quando o seu tato, em vez de permitir que você toque em coisas que são valiosas, faz com que você sinta dor. Por exemplo, não é? Quando você antes enxergava bem, via bem, agora você não pode ver, porque talvez você foi afetado em sua visão.
Antes você conseguia falar, agora você não consegue falar, porque talvez você teve uma enfermidade, e essa enfermidade causa em você dificuldades de fala, de compreensão, de expressão, e por aí vai, né? Antes você conseguia andar, agora você não consegue andar porque talvez uma enfermidade, talvez um acidente tenha tirado de você a possibilidade de se mover, se movimentar. Quer dizer, eu estou citando aqui alguns exemplos, né, que vieram à minha cabeça, que são coisas que tocam o nosso corpo, né, e que naturalmente produzem sofrimento. Como ser feliz, então? Como ser alegre nesses momentos? Então, o que o Tiago vai dizer para nós é que isso só é possível por uma razão. Porque as aflições, elas são instrumentos de Deus para nos conformar à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. O sofrimento, as provas, são instrumentos de Deus para nos conformar, nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Então, o pastor Francisco Leonardo Schauick, ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que é como nós colocarmos pegar uma massa, né, e colocá-la para socar no pilão. Então, você pega o pilão e vai socando, 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 e aquela massa vai se conformando, ela vai se moldando, né? Ela vai se transformando. E, naturalmente, se a massa somos nós, cada pancada do pau do pilão lá dói, né? Obviamente, você apanhando de uma barra de pilão, não sei nem como é que é o nome daquilo, né? Daquela mão de pilão. E não é uma mão, né, André? Está mais para ser um braço, talvez, né? Mão de pilão, quer dizer, então você soca ali, pá, pá. E essa é a ideia, né? A ideia é que Deus está, muitas vezes, nos socando mesmo, né? Como a mão do pilão. Mas por que ele faz isso? Para nos moldar conforme a imagem de Jesus Cristo. E o que significa nos moldar conforme a imagem de Jesus Cristo? Fazer exatamente com que nós expulsemos dos nossos corações tudo aquilo que é suficiência nossa, né? Tudo aquilo que é valor para nós, e coloquemos na pessoa de Cristo o valor de nossa vida. Antes de nós lermos Tiago, vamos ver Romanos 8, neste texto que eu acabei de mencionar, em que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre estarmos sendo moldados à imagem de Jesus. Está em Romanos 8, versículos 28 e 29, né? Podemos ler o 30 também. Eu sei que é um texto conhecido, mas é importante nós relembrarmos exatamente porque o que Tiago fala tem a ver com isto, né? Paulo diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obviamente, quando a gente lê que todas as coisas cooperam para o bem, você fica imaginando, por exemplo, o que uma enfermidade grave, o que um desastre na vida, por exemplo, um divórcio em um casamento, a perda de um filho, não é? Desastres, tragédias. O que essas tragédias colaboram para o bem daqueles que amam a Deus? Aquele voo lá, por exemplo, que caiu hoje, né, na Índia. Não sei, talvez estivesse ali dentro crentes. Suponhamos que houvesse famílias crentes ali dentro daquele voo. Em que medida isso contribui para o bem dessas pessoas? Às vezes é difícil responder. Mas Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. E a razão é simples, é porque Deus é bom. E se Deus é bom, tudo o que Ele faz é bom. Mesmo que aos nossos olhos nós não consigamos explicar as razões de Deus, não é? E às vezes nós sofremos sem saber a razão pela qual Deus faz com que o sofrimento venha sobre nós, contra nós. Então não é pecado nós não sabermos. Não é pecado nós ficarmos na dúvida em relação a por que Deus faz certas coisas conosco.
Você pode, inclusive, perguntar para Deus, por que, Senhor, que eu estou passando por estas coisas? Jó fez isso, né? Jó perguntou muitas vezes, por quê? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Então, não é pecado perguntar. Deus pode responder se quiser, mas também pode não responder. O desejo é dele. Mas o coração crente, mesmo não tendo a resposta, o coração crente descansa no Senhor. Descansa por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, no versículo 29, o seguinte: porquanto, que é porque, né? Aos que de antemão conheceu, quer dizer, conhecer aqui é no sentido eletivo, né? Conhecer é o relacionamento mais íntimo de Deus com o homem. Então, Paulo está falando aqui da própria eleição. Paulo diz que quando Deus elegeu, ele também os predestinou essas pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, se nós somos eleitos, nós já somos predestinados para sermos feitos à imagem de Jesus. Então, por isso que Deus vai nos colocar na forma, e Deus vai colocar sobre nós testes, e Deus vai nos provar, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo. A fim de que seja ele, Jesus, né, o primogênito entre muitos irmãos. E aí Paulo diz, então, se ele predestinou, ele também chamou. Ele chama, quer dizer, que é a pregação do Evangelho. Quando ele chama e essa pessoa é convertida porque é predestinada e eleita, ela é também justificada. E se ela é também justificada, naturalmente ela vai ser glorificada, né? Então, aqueles a quem Deus elegeu, eles finalmente serão glorificados no céu. E aí Paulo pergunta no 31, o que é que nós vamos falar então, gente, à vista destas coisas? Quais coisas? Estas que ele acabou de dizer. E aí ele conclui, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Né? E aí Paulo começa esse texto que a gente conhece de cor, né? Um texto maravilhoso. Então o ponto aqui é, por que sofremos? Não é? Por que somos testados? Por que vêm provas sobre nós? Para sermos feitos à imagem de Jesus. Então nós cremos que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas tribulações. Não há tribulação que não esteja ordenada por Deus. Não há nenhum teste que nós possamos passar, né, que não seja ordenado pelo Senhor, ainda que nós não entendamos o propósito objetivo de Deus naquela situação específica. Mas o fato é que Deus está nos testando o tempo todo. Para alguns mais, para outros menos, para alguns em certas áreas, para outros em outras áreas, mas o fato é que Deus está nos moldando à imagem de Jesus. E agora a gente vai então para Tiago, não é? Capítulo 1, versículo 2. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha aí o que eu falei, né, que é o paradoxo. Como é que você vai ter alegria no momento de várias provações, né? Tribulações físicas, emocionais, espirituais. Repare que, irmãos, a ordem que Tiago estabelece aqui é uma ordem espiritual, não é uma ordem emocional. Tiago está mostrando que a fé é a razão da nossa alegria. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer, o motivo de alegria por passarmos por provações vem em razão de nossa fé. Em outras palavras, seria o seguinte, alguém a quem Deus deu fé, e esta fé ela é trabalhada, ela não é uma fé intelectual somente, não é aquela fé da crença, como os demônios, por exemplo, que creem em Deus. Aliás, o próprio Tiago vai falar sobre isso mais à frente. Tiago vai falar, olha, você fala que crê em Deus, ótimo, os demônios também creem. Então, não é essa crença intelectual, essa crença histórica, não é essa crença que tem a ver com a tradição, mas é uma fé relacional, é uma fé viva, é uma fé que é testada pela minha proximidade, pela minha intimidade com o Senhor. Como diz lá no Salmo
24, que diz que o Senhor reserva para aqueles que o amam a intimidade dele, né? Então, essa intimidade é aquilo que Paulo colocou lá no versículo que nós lemos, de Romanos 8, 29, que é o conheceu. O conhecimento ali é considerado um relacionamento íntimo. Tanto que no Antigo Testamento, o verbo conhecer geralmente é usado para relações entre marido e mulher. Quando diz, por exemplo, Abraão conheceu Sara, né? A ideia é de um relacionamento íntimo, profundo. É um relacionamento que é o relacionamento mais íntimo, né, de pessoas, de seres humanos que se relacionam uns com os outros. Então, a fé também é assim. A verdadeira fé não é uma fé racional, não é uma fé histórica, não é uma fé numa crença tradicional, né, numa tradição da igreja, mas é uma fé que é pautada pelo meu relacionamento com Deus. E esta fé é que faz com que a alegria ela não venha de algo que seja emocional, mas ela vem de algo que seja espiritual. Qual a diferença de uma alegria emocional para uma alegria espiritual? Esta que nós acabamos de dizer. A alegria emocional, ela é produzida por coisas emocionais, por algo externo. Por exemplo, você fez aniversário, e aí as pessoas fazem uma surpresa para você. Esta é uma alegria emocional. Você está emocionado, a gente até fala isso, né? Você está emocionado porque as pessoas se lembraram de você, fizeram uma surpresa. Você faz uma prova e você é aprovado naquela prova daquele concurso e tal, você fica alegre, né? Quer dizer, é uma alegria emocional. Você come uma comida gostosa, te satisfaz, você fica alegrão, né? Quer dizer, é uma alegria emocional. Agora, ficar alegre quando você, por exemplo, sofre um revés de, por exemplo, receber a notícia da morte de uma pessoa próxima a você, uma pessoa muito querida. Quer dizer, essa alegria não é uma alegria emocional. Você não vai, como eu falei aqui antes, né? Você não vai soltar foguete, você não vai sorrir, você não vai sair gritando na rua, fazendo festa. Você vai ficar triste, obviamente, ou seja, emocionalmente triste, mas a alegria espiritual, ela estará no seu coração. E você será capaz de chorar, ou seja, você estará triste emocionalmente, mas alegre espiritualmente. Então, esse é o paradoxo da vida cristã. E, aliás, hoje em dia, né, as pessoas têm confundido muito isso, essas emoções. As emoções com as virtudes espirituais, ou aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, né? As pessoas têm confundido, elas têm pegado as emoções humanas, que são motivadas por coisas externas, e têm transformado essas emoções humanas em demonstrações espirituais. Então, você vai em certas igrejas, por exemplo, e as pessoas estão lá pulando e tal, e gritando, e chorando, tal, e todas emocionadas ali na hora do culto, o pastor fala e todo mundo grita amém, aleluia, tal, aquele negócio todo. Mas quando ela sai da porta da igreja e ela vai para casa, chega em casa, a sua casa é um inferno. É uma briga, marido e mulher, os filhos, tudo mais. Quer dizer, o que acontece ali? É uma alegria emocional. É fruto de um momento que é produzido artificialmente, né? E a gente consegue fazer isso com certa facilidade. Você pode chegar num ambiente, por exemplo, você pode tornar o ambiente um ambiente alegre, não é? Você pode contar piada, você pode fazer coisas, falar coisas que as pessoas gostam. As pessoas vão ficar felizes, vão ficar alegres com isso, não é? Mas elas não serão, obviamente, alimentadas espiritualmente. Então, é por isso que eu até citei para os irmãos aqui já, algumas vezes, né, o livro do Jonathan Edwards, que é um livro em que o Edwards fala a respeito disto, né, das emoções. A tese dele é: as emoções, nós não devemos confundir as emoções cristãs com as emoções fruto da nossa humanidade. Nem para lá, nem para cá. Quer dizer, você não pode, por exemplo, porque uma pessoa está triste,
você não pode dizer que ela não tenha a alegria do Senhor, por exemplo. Porque, às vezes, a tristeza dela é uma tristeza emocional, que é fruto de uma circunstância momentânea, mas ela é uma pessoa feliz, alegre no Senhor. Ou o oposto também. Às vezes ela está passando por um problema espiritual grave, mas ela finge ser uma pessoa alegre. Então ela está sempre rindo para você, sempre feliz e tal. Quando você menos espera, a pessoa atenta contra a própria vida, por exemplo. E aí você fala, não acredito, como é que pode? Fulano, não imagino que nunca faria um negócio desse. Por quê? Porque você está vendo o aspecto emocional. Você não vê o aspecto espiritual. O salmista diz que Deus vê o nosso espírito, né? Ele sonda o nosso coração. Então, às vezes, você olha para alguém e a pessoa está rindo, mas por dentro ela está completamente arrasada do ponto de vista espiritual. Ou o oposto. Às vezes ela está triste, mas é uma tristeza que leva à vida, né? Como Paulo diz lá, que é a tristeza do arrependimento. Então, as emoções, diz o Edwards, elas não podem ser, para nós, valores de julgamento, né? Nós não podemos usar as emoções para julgar a espiritualidade de alguém, porque elas podem enganar. Os verdadeiros afetos, né, são quais? Aqueles que são produzidos pelo Espírito Santo. E quais são os afetos produzidos pelo Espírito Santo? O fruto do Espírito, não é? Amor, alegria, paz, e aí vai até o domínio próprio. Então, Tiago está dizendo aqui, nós vamos passar por provações, faz parte da vida do crente, do eleito, passar por provação, e quando nós passarmos por provação, nós devemos demonstrar alegria nisto. Por quê? Porque nós estamos sendo testados por Deus para sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, não há razão para nós duvidarmos da ação de Deus na nossa vida, que quer nos moldar. Qual é o grande objetivo do Senhor? Está no versículo 4. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que a perseverança, então, ela aparece aqui, né? A perseverança, que é essa resistência, essa resiliência na hora da provação, na hora do teste, é você manter-se firme até o final, né? Essa perseverança é que vai mostrar a maturidade espiritual, a nossa maturidade espiritual, a nossa conformidade com Cristo. Não é? Claro que perfeitos aqui não é no sentido perfeccionista, né, de impecável, mas é no sentido de sermos completos, amadurecidos, de sermos crentes maduros na fé. Alguns irmãos conversam comigo e dizem, pastor, nós temos tantas pessoas que são fracas, né, na fé, no evangelho, elas às vezes fazem coisas que nós dizemos, poxa, às vezes um novo convertido talvez não faria o que pessoas antigas de igreja fazem. Quer dizer, por que essas pessoas fazem isto? Provavelmente porque não têm esta maturidade espiritual, não têm esta perfeição e essa integridade de que Tiago fala. E por que elas não têm? Muito provavelmente porque os testes pelos quais elas deveriam passar, elas não foram aprovadas nesses testes, né? Muito mais pela imaturidade mesmo, pela falta de perseverança, pela falta de entendimento do propósito de Deus naquela tribulação específica, né? Então, se você não compreende a razão pela qual Deus faz algo na sua vida, obviamente você vive como se essas coisas fossem acaso. E se você acha que o que acontece na sua vida é um acaso, faz parte da sorte, né, faz parte da vida, isso é coisa da vida, se você não vê a sua vida como algo espiritual, você corre o risco de não perceber exatamente que Deus está moldando você nos aspectos mais, nos mínimos aspectos, né, nos menores aspectos da sua vida. Porque, irmãos, infelizmente, irmãos, esse é um outro problema nosso, né? A gente tem muita dificuldade de ver a nossa vida normal como espiritual. Geralmente, a gente só vê espiritual nas coisas que são extraordinárias, né? Então, acontece alguma coisa extraordinária, você, poxa, isso é espiritual, foi Deus mesmo. Mas sempre é Deus mesmo. Tudo na nossa vida é Deus. Então, se você levanta, se você acorda,
É Deus. Se você consegue se virar na cama para pôr o pé no chão, é Deus. Se você erra o chinelo e pisa no chão e sente o frio, é Deus. Ele está te dando a sensibilidade. Tudo é Deus, tudo é espiritual. Não existe uma vida profana, uma vida mundana e uma vida espiritual. Tudo é espiritual. Aliás, até o termo mundano é um termo que nós deveríamos até evitar nesse sentido, porque, na verdade, o problema das pessoas que nós chamamos de mundanas, né? O que nós chamamos de mundano? É aquele mundo, ou aquelas pessoas, aqueles costumes, cuja espiritualidade está o quê? Distorcida pelo pecado. Então, o mundo mundano que nós geralmente falamos, né, ele é um mundo espiritual também. Mas é uma espiritualidade o quê? Afastada do verdadeiro Deus. Mas é um mundo espiritual. O que as pessoas estão fazendo lá fora, na impiedade, é espiritual. Elas estão vivendo o mundo espiritual como nós estamos vivendo. E é por isso mesmo que elas são culpadas. Porque se elas vivessem no outro mundo, não faria sentido elas participarem das coisas que são da palavra de Deus. Véio. Por que elas estão incluídas nas promessas, nos juízos, né, de que a Bíblia fala? Porque elas fazem parte desse mundo aqui. Elas fazem parte do mundo espiritual, mesmo que elas não percebam, não admitam, né, ou até mesmo rejeitem esta participação. Mas é por isso que, no final das contas, lá no juízo, o juízo será pronunciado para essas pessoas também. Por quê? Porque elas estão no mundo espiritual, mas elas não conseguem discernir, lembra lá de Paulo em Coríntios? Não conseguem discernir as coisas do Espírito, porque para elas são loucura, e elas vão continuar, então, perdidas. Mas elas estão no mundo espiritual como nós estamos. Então, a gente precisa corrigir um pouco, irmãos, essa má interpretação que quase sempre nós fazemos, de que existem dois mundos, né? Um mundo espiritual e um mundo não espiritual, né? O sagrado e o profano. Não. Nós vivemos num único mundo, que é espiritual, porque Deus está em todo lugar. Deus governa todas as coisas. Então, se eu vou comprar um pão e eu pago a pessoa do caixa, a pessoa responde, me devolve o troco, tudo isso é espiritual. Tanto é verdade que nestas coisas pode haver pecado, por exemplo. Se o funcionário da padaria for desonesto, ele pode roubar o patrão. Quer dizer, um simples devolver de um troco pode ser um pecado. Isso é espiritual. Então, tudo é espiritual, não é? Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela não é uma vida separada, né? Nós vivemos espiritualmente. E por isso mesmo, nós precisamos aprender que, mesmo nas situações mais simples da vida, nas mínimas situações, Deus está nos provando. Então, se eu estou lá na minha casa e eu, por exemplo, sou provocado a uma resposta, e a minha resposta é uma resposta pecaminosa, é uma resposta, por exemplo, com ira, eu estou pecando. Não é? E se eu estou pecando, significa o quê? Que eu estou no mundo espiritual, estou pecando, e aquela é uma oportunidade para que Deus possa me refazer a imagem de Jesus Cristo. Então, se em algum momento eu sou um marido, por exemplo, que peco contra a minha esposa, pelas palavras, pelas atitudes, né, etc., Deus está me dando a oportunidade, pelas provas, né? Quais seriam as provas? Talvez a própria reação da esposa contra nós maridos. Talvez uma palavra, talvez uma repreensão, talvez até dos próprios filhos, né? Que chegam para você, por exemplo, o homem diz, ô pai, o senhor não devia tratar a mãe dessa forma, não, o senhor foi errado. Quem sabe? Talvez Deus está usando seu filho, sua filha, para te fazer refletir. Quer dizer que você está errado sempre? Não, às vezes você não está errado, mas
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus cria circunstâncias normais da vida para nos moldar conforme a imagem de Jesus. E, às vezes, nós levamos estas coisas, né, para um campo não espiritual, como se fosse assim, não, isso aí é coisa da vida. Não, não é coisa da vida, é coisa do crente, é coisa de Deus para mim. Né? Então, Deus está usando minha filha, meus filhos, minha esposa, os irmãos, não é, o vizinho. Deus está usando tudo ao seu redor para fazer com que você se torne perfeito e íntegro, em nada deficiente. Deus está fazendo isso conosco. Deus nos coloca, por exemplo, na igreja, pessoas que vão se opor a nós, pessoalmente. Às vezes você nunca fez nada contra a pessoa, mas a pessoa simplesmente não gosta de você. E você fala, poxa vida, meu Deus, o que eu fiz para o fulano, para ele, ou para a fulana, né, para ela? Não sei, mas Deus às vezes coloca uma situação assim para que você seja aperfeiçoado. E a perseverança, quer dizer, a resistência, né, a insistência em lidar com estas questões, enfrentar os problemas, nos traz maturidade. Por isso, irmãos, que, aplicando agora aqui a vida da igreja, né, eu nunca acho correto, exceto em raríssimas exceções, quando de fato não tem jeito, né? Mas eu não acho correto, e já até expressei isso para alguns irmãos, né, me preocupa um pouco, quando as pessoas, por exemplo, elas mudam de igreja por razões assim, às vezes, não gostei de tal coisa, ou por causa de um fulano, por causa de uma coisa assim. Isso me traz alguma preocupação, não é? Porque quase sempre esta desistência rápida de enfrentar aquela dificuldade, aquele problema, denuncia alguma imaturidade espiritual. É alguém que não foi capaz de solucionar o problema, né? E o que acontece? O problema continua com ele. Inclusive, esse foi um dos argumentos que eu usei no nosso conselho, e graças a Deus os irmãos, não é, presbíteros entenderam e me acompanharam, de nós fazermos, por exemplo, uma entrevista com aquelas pessoas, né, com os novos membros que estão chegando, e alguns presbíteros ali, 2 ou 3, fazem uma pequena comissão e conversam com esses irmãos. E qual é o objetivo dessa conversa? Um deles é exatamente este. Por que você está vindo para cá? Né? Porque, às vezes, a pessoa vai falar, não, eu vim para cá porque eu briguei com o pastor da minha igreja. Então, aqui não é seu lugar, não. Volta para lá, resolve o problema com ele, né? Peça perdão. Porque não adianta. Para que você vai brigar lá com o irmão em Cristo? Pastor, mas ele estava errado. Tudo bem, mas resolva a situação. Depois você vem. Né? Porque, às vezes, a pessoa está fugindo, né? Ela está fugindo do problema. E quando a gente foge do problema, quase sempre a gente está tentando, a gente está impedindo o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Não é? Quando os pais educam os filhos, eu penso que os pais nunca devem resolver os problemas para os filhos, porque senão eles nunca vão aprender a resolver os problemas deles. Claro, né, irmãos? Isso tem fases, né? Lógico que um bebezinho não tem como ser. Mas eu estou dizendo à medida que a criança vai crescendo, vai entendendo, né? Deixa resolver. Você acompanha de longe, observa. Se precisar da sua intervenção, ótimo. Não precisou, né? Ontem, por exemplo, aconteceu um fato engraçado, que o Dedezinho estava na escolinha de futebol, né? E aí ele dominou a bola, não foi, filho? Dominou a bola para chutar, ele prestou atenção, falou dele. E aí chegaram 2, Levi, maiorzinho do que ele, e fizeram um sanduíche do Dedé. Pá! Aí ele caiu para trás, bateu a cabeça na quadra, chorou, né? E eu fiquei lá, tranquilo, na arquibancada, olhando. Né? Os professores foram lá, olharam, conversaram com ele chorou, aí o tio foi lá e tal, fez o outro vir, pedir desculpas para ele. Tal. Resolveu, não interferiu em nada. Não é? Eu não interferi em nada. Aí depois, quando ele saiu todo alegre, porque ele foi pênalti, né? E ele cobrou e fez o gol no pênalti. Aí ele veio todo alegre, né? Comemorando e tal, aquele negócio.
Quer dizer, eu estou citando um exemplo que, claro que, né, guardadas aí as proporções, mas é isso. Às vezes você tem que deixar, Deus também deixa a gente resolver os problemas, às vezes. Né? Deus não fica assim, não é como se fôssemos de vidro. Não, às vezes Deus deixa que a gente caia mesmo. Não é? Deus ordena que pessoas esbarrem na gente e a gente caia. Né? Deus, às vezes, ordena dificuldades, como foi o caso de Jó. Né? Né? Deus ordena, faz com que a gente caia. Né? Porque é nessa queda que você percebe o quanto você precisa de perseverança e de crescimento no Senhor. Por isso que Paulo, inclusive, adverte, cuidado, aquele que pensa estar em pé, né? Porque, às vezes, a gente se acha assim, é o caso de Pedro, né? Andando lá sobre as águas. Então, você está andando, está uma maravilha, e, agora tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Faz parte da vida da gente. Nós somos assim também, né? Às vezes as coisas estão indo muito bem, tudo muito bem, você não tem nada de problema, tudo tranquilo. Aí, de repente, Deus resolve, a vida desse camarada está muito boa, vou dar uma sacudida nele. Né? E aí, puxa o tapete ali, às vezes, você dá uma escorregada ali, você desequilibra. E aí, como eu falei, né, pode ser um problema financeiro, relacional, né, emocional, espiritual. Não é? Deus pode criar qualquer circunstância para nos abalar, né? Para causar um desconforto, causar uma dorzinha ali no nervo ciático, né? Para você saber que você ainda sente dor. Né? Então, Deus faz isso às vezes. Ele cria uma circunstância para te desequilibrar. E Tiago, então, está dizendo, meus irmãos, fiquem alegres quando isso acontecer. Não é? Fiquem alegres, espiritualmente fortalecidos. Quer dizer, reavivem em vocês a verdadeira fé perseverante. Por quê? Porque é esta fé perseverante que vai demonstrar sua eleição e a razão da graça de Deus sobre a sua vida. É exatamente o fato de você confiar na soberania e resistir, que é a perseverança, né? Saber que Deus está no controle, mas não só isso, saber que Ele também está com você. Então, não é só Deus estar no controle lá de cima, afastado, né? E você está ali. Não, Ele está com você. Não é? Eis que estou convosco. É o Emanuel, Deus presente. Então, crer na soberania e saber que Ele está comigo é o que movimenta a minha verdadeira fé. E é o que me dá perseverança e é o que me faz passar por várias provações com alegria. Repito, você pode até chorar, e devemos chorar, podemos chorar, não é, irmã Suécia? Podemos chorar, mas sabendo o seguinte, que no choro nós somos confortados pelo Senhor. Por isso que o salmista diz, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. E eu quero, então, só encerrar aqui, meus irmãos, lendo um outro texto, que é o texto de João, se os irmãos puderem abrir, a gente pode até ler juntos para encerrarmos. João 10, capítulo também muito conhecido, né, que é aquele capítulo em que Jesus se apresenta como bom pastor. Né? E aí, lá nos versículos 28 e 29, isso, 28 e 29, Miguel, de João 10. Vamos ler juntos esse versículo? 28 e 29, João 10. Vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Que palavra, né, irmãos? Quer dizer, é Jesus que está falando isso aqui, né? Então, olha, eu dei para eles a vida eterna. Jamais perecerão. Quer dizer, eles não vão perecer, não. Eles não vão se acabar, não. E aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha o valor do cristão, né, para o Senhor.
Nós valemos muito, irmãos. Não por nós, não. Por nós não valemos nada, né? Mas valemos para o Senhor. Para o Senhor. Porque Cristo nos ama de tal maneira a ponto de Ele dizer que Deus, o Pai, nos concedeu a Ele, a Jesus, né? E isso, para Ele, é maior do que todas as outras coisas. Não é? Ser o nosso irmão mais velho, ser o primogênito, para Jesus é uma alegria indizível, né? Como diz Pedro lá também na sua carta. Então, meus amados irmãos, que Deus, que é o nosso Senhor soberano, bom Senhor, que Ele nos abençoe, né? Para que nós possamos enfrentar as provações, sabendo que tudo está sob o gracioso controle dEle, né? Nas nossas vidas. Que Ele nos ensine a confiar na obra dEle, nas promessas, nos ensine a perseverança, nos ensine que nós estamos mesmo sendo moldados à imagem de Jesus Cristo, né? E que isso seja para nós um consolo diante das inúmeras adversidades pelas quais nós ainda venhamos a passar. Que Deus nos console e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.